No dia 17 de novembro de 2017, às 15 horas, no auditório do Centro Odontológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi entregue a Medalha do Mérito da Juventude Constitucionalista e o nosso diretor do Conselho Gestor aqui da TV Aberta, Fernando Mauro Treza, foi um dos homenageados. Eu queria me dirigir ao telespectador que nos acompanha através dos canais associados à ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, para exatamente destacar o que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Muitos dizem que ali o espírito de São Paulo era um espírito separatista, que era uma revolução contra Getúlio Vargas. E na realidade não é nada disso. Na realidade, os paulistas queriam a Constituição que tinha sido derrubada por Getúlio Vargas em 1930, quando ele assumiu o poder através de um golpe de Estado. E a grande revolução se deu no estado de São Paulo quando Getúlio Vargas colocou como interventor no estado de São Paulo um não paulista que achava que o estado de São Paulo estava à mercê dele e que o palácio do governo na época ficava no Palácio Campos Elíseos, no centro de São Paulo. E naquele momento as pratarias do povo paulista foram roubadas, as obras de arte, as tapeçarias, e o povo de São Paulo se insurgiu contra exatamente este crime que foi feito contra o Estado de São Paulo, o Estado bandeirante, e depois exigia do governo central uma Constituição. É aí que o Estado de São Paulo se mostrou forte. A Revolução Paulista poderia ser debelada facilmente em uma semana, mas as forças do Brasil, do governo federal, demoraram mais de 2 meses para fazer frente à força dos paulistas. E aquela força dos paulistas na Revolução de 32 foi a união da força pública, hoje Polícia Militar, dos industriais, dos comerciários, da igreja evangélica, igreja católica, as senhoras, toda a família paulista se reuniu para exigir uma Constituição. Foi uma luta tão bonita que, depois de 32, as forças federais eram, logicamente, maiores e mais fortes, acabaram por vencer as forças paulistas. Getúlio Vargas fez um edital proibindo que se tirasse sarro, ou se caçoasse, ou se vilipendiasse qualquer bravo paulista. E São Paulo venceu, porque São Paulo queria a Constituição que veio 2 anos depois, em 1934, veio a Constituição brasileira. Aquela era uma luta por ideais constitucionalistas, de que o Brasil deveria ser regido por uma Constituição com norma, com democracia, com eleição direta para presidente da República. E as pessoas não entendem. E é daí que surgiu o dístico paulista no brasão do estado de São Paulo, veio de 1932, depois da Revolução Paulista, em que está escrito Pro Brasília Fiat Eximia, que significa pelo Brasil façam-se coisas grandes, pelo Brasil faça-se o melhor, que significa que São Paulo ama o Brasil. A Associação dos Veteranos de 32 tem como um dos seus motes São Paulo Forte, Brasil Unido. Não existe a palavra de São Paulo desassociada do Brasil. Por isso São Paulo não é, não foi e creio que jamais será um estado separatista da nossa União. Então, difundir os ideais de 32 é difundir a democracia, é difundir o respeito às leis, à Carta Magna, à nossa Constituição. E é isso que a gente faz hoje, quando a gente relembra o que aconteceu em 1932. E a todo telespectador que conhece a história de 32, que apoia os ideais que aconteceram e eclodiram em 9 de julho de 32, a todos eles eu rendo as minhas homenagens e digo que isto possa estar fortemente nos nossos corações. O Estado de São Paulo é o único estado da federação que tem uma data tão forte como a de 9 de julho,
Por isso nós temos a Avenida 9 de Julho, por isso que o Palácio da Assembleia Legislativa se chama Palácio 9 de Julho, por isso que 9 de Julho está tão enraizado na mente e no coração dos paulistas. E a cada um dos paulistas que acompanha essa programação, eu desejo que isso possa se perpetuar, não apenas nessa geração, mas nas gerações vindouras, para que a gente sempre possa garantir um Estado democrático de direito. Queria agradecer a oportunidade que vocês me dão para poder falar a respeito deste tema e agradecer à Sociedade de Veteranos de 32, que pôde se lembrar do trabalho que a gente faz na nossa comunicação. Comunicação formiguinha, mas que chega na casa das pessoas e conta para eles a verdade. É nisso que se baseia a comunicação pública, a comunicação comunitária. Nas ocasiões que nós somos convidados pelo Coronel Mário Ventura, nós costumamos recitar alguns poemas pertinentes à Revolução Constitucionalista de 1932. Por exemplo, Nossa Bandeira, de Guilherme de Almeida, e hoje, no caso, foi o poema Os Jovens de 32, de Paulo Bonfim. E, na verdade, é um poema que pede o retorno dos jovens de 32. Evidente que estes jovens não vão retornar, porque fisicamente ou já morreram ou estão muito velhos, né? Então, o poeta, na verdade, ele clama pelo retorno do sentimento de 1932, do sentimento da Revolução de 32, um sentimento cívico, de amor a São Paulo, de amor ao Brasil. E, normalmente, quando eu falo sobre esse tema, eu pergunto em que condição hoje as pessoas gratuitamente, você que está nos acompanhando, você doaria ao governo gratuitamente um anel de ouro, o seu anel de casamento, dinheiro, uma doação dada ao governo? Você faria isso? Eu acredito que não. Mas na Revolução de 32, as pessoas, os paulistas, os brasileiros doavam ao governo. Por quê? Porque havia credibilidade em todos os níveis. Então, esta é a grande diferença, este é o grande apelo que Paulo Bonfim faz. Voltai, ó jovens de 32, onde estáis com os vossos ponchos? Voltai daquelas trincheiras, voltai com os vossos ideais. Quer dizer, ele está pedindo o retorno do sentimento cívico, patriótico, aquele sentimento que o Brasil não pode e não vai perder. Então, parabéns ao Coronel Mário Ventura, ao Coronel Mendes, a toda a equipe, aos homenageados, ao nosso querido Fernando Mauro, que hoje foi homenageado aqui também nesta casa, pela realização desse evento e que muitos outros possam ocorrer, porque são eventos que levam o nome de São Paulo, que levam o nome do Brasil e que defendem uns bons hábitos num momento tão sério, tão negro da nossa história, quando nós precisamos destas demonstrações de civismo e de amor à nossa pátria. Prezadíssimo telespectador, nós estamos agora com o Coronel Ventura, o presidente da Sociedade dos Veteranos de 32, que é aqui da cidade de Guarulhos e do estado todo de São Paulo. Coronel, eu gostaria de pedir para que o senhor nos falasse a respeito de manter viva o significado de 1932 para o coração do telespectador de todo o Brasil e do estado de São Paulo que nos acompanha. Sabe que em 32 nós tínhamos homens sérios, né? Por exemplo, Pedro Toledo, que quando ele entregou o governo, ele entregou a relação de todo o material que ele tinha recebido do Ouro para o Bem de São Paulo, até a aliança da viúva do Rui Barbosa. Então ele fez um relato de tudo que ele recebeu e deu dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia, né? Para que continuasse aquele dinheiro arrecadado no Ouro para o Bem de São Paulo tivesse um fim justo, um fim de direito. Mas, infelizmente, essa Revolução de 32 é a única derrota que eu conheço que a gente comemora. E comemora com muito gosto. 85 anos se passaram e nós estamos mais vivos do que nunca. Eu tenho 64 núcleos, inclusive uma associação paranaense MBC na cidade de Curitiba. A gente viaja, fomos no Rio, fomos em Minas, fomos em Campo Grande, para Curitiba várias vezes. Então a chama de 32 nunca vai se apagar, porque é uma chama sagrada, você entendeu? Aquele ideal daqueles homens que fizeram a revolução contra uma ditadura, isso prevalece no nosso meio, você entendeu?